interessante para ser cobrado pelo especialista. Eles já cobram isso com mais frequência, que é o movimento circular uniforme. E a gente aqui não vai esgotar o assunto, tá? O movimento circular uniforme é bem extenso. Inclusive vai para a dinâmica e também para princípio de conservação de energia, tá? Esse assunto. Mas primeiro vamos fatiar isso direitinho. Não vai ter todas essas cobranças, não. Primeiramente, nós vamos fazer o quê? Vamos fazer aquele exercício, aqui é MCU. Estão vendo aí direitinho? Então, acabamos aqui lançamento oblíquo e horizontal. Vamos para movimento circular uniforme, tá? Esse assunto agora aqui. O que é o movimento circular uniforme? Também está na cinemática vetorial. Por quê? Porque um círculo, quando você bota num plano, ele é uma figura geométrica plana, não é isso? Ele também está no R2, não é? E trajetórias também podem ser feitas de forma circular. Concordam comigo? E aí a gente vai ter vetor na parada, né? Porque quando você tem dois ou mais, né, movimentos simultâneos, você vai ter vetores tendo que agir nessa resultante, como resultante. Entenderam? Vocês entenderam a sacada da cinemática vetorial? Ela já não é um movimento retilíneo, né, como de unidimensional, com uma dimensão. Os movimentos de uma dimensão, eles são mais simplificados. Por mais que, né, a questão seja difícil de MRU, de MRUV, eles são simplificados, o movimento retilíneo. Agora, o movimento simultâneo por exemplo, aquela coisa do Rio, né, que a gente viu também, né, movimento relativo, oblíquo, horizontal, esses já são no R2, e aí eles ficam mais complexos. A gente tem que estudar no R2. Né? No último tópico que a gente viu, movimento oblíquo, a gente viu que dá para separar em dois unidimensionais, né? Tá bom? E vamos ver se a gente consegue fazer isso também com o MCU. Vamos lá. O MCU é um movimento uniforme realizado numa trajetória circular. Então, a gente viu que algumas trajetórias fazem para parábolas, outras retas, né? No retilíneo, né? Mas essa vai fazer a trajetória circular, ou seja, o móvel, o ponto material, vai ficar girando numa trajetória, né, em círculos. Tá bom? Simples assim. Considerado um movimento periódico. Por que periódico? Porque quando ele ele sai de um ponto, ele dá a volta e chega naquele mesmo ponto. Daí ele dá outra volta e chega nesse mesmo ponto. E aí, a cada ciclo ou a cada volta, ele retorna da onde ele saiu. Então é uma volta completa. Entenderam? E aí, se você repetir aquilo, fica um movimento periódico. Entenderam? É isso que ele está falando. Isto é, repete-se com as mesmas características em intervalos de tempos iguais. Daí, nem todos os movimentos são assim. Os acelerados não acontece isso. Mas o circular uniforme acontece isso. Então, ele vai girar com velocidade linear igual e também com sua velocidade angular também, que é o ômega. A gente vai ver aqui que é isso aí mais a fundo para frente, tá? De forma também uniforme, tá bom? Por isso que a gente está estudando esse movimento, que ele é também simplificado. Período, T, é o intervalo, ó, T maiúsculo, não é T minúsculo mais não. É o intervalo de tempo mínimo para o movimento repetir-se, com as mesmas características. Então, cada volta é um tempo. Que aí depois volta a ser o que era antes, né? Então, cada volta você tem um período. É cada ciclo de movimento para se repetir. Tá bom? Para o MCU, é o intervalo de tempo para que o móvel complete uma volta, né? Que eu acabei de falar. Vamos considerar alguns conceitos estudados no MCU. O primeiro deles é a frequência. O que é frequência no MCU? É o número de vezes em que determinado fenômeno acontece em certo intervalo de tempo. Então, é o número de voltas, ΔN, por intervalo de tempo. Então, se eu tenho um círculo e aquele ponto dá 5 voltas em 10 segundos, qual foi a frequência dele? Né? 5 voltas em 10 segundos. Então, é meio. Meio o quê? Meio segundo elevado a menos 1. O segundo elevado a menos 1, ele é chamado de hertz. Tá bom? O inverso do segundo é chamado de hertz.
E é o único que tem nome especial, tá bom? Os outros, quando você passa de segundo para minuto, aí não tem nome especial, é RPM, minuto, rotação por minuto. Se for em hora, rotação por hora, tá? Os ciclos por hora. Mas o 1/verso do segundo é hertz, tá bom? É isso. Tá aqui embaixo falando, ó, no SI a frequência é medida em rotações por segundo, denominada hertz. Então, rotação por segundo é o hertz. Ponto. É o único que tem nome diferente. Depois o outro é rotação por minuto, rotação por hora, rotação por tempo, entendeu? E por aí vai, tá? Ok. Período é o intervalo de tempo que se um período periódico, em que um evento periódico se repete. Desculpa. Como período é tempo, a unidade de medida pode ser em horas, minutos, segundos, dias, meses, né? Por aí vai. No SI usa-se a unidade de segundo porque é o MKS, metro quilograma segundo. Então, período é isso aqui, tá bom? Relação entre período e frequência. Essas coisas estão amarradas? Estão. Nos conceitos de período e frequência, percebe-se que quanto maior a frequência do movimento circular, menor o período. Então, cada vez que aquilo vai indo mais rápido, menos tempo ele leva para executar, não é isso? Então, são coisas inversamente proporcionais. E aí, como é que você representa uma grandeza inversamente proporcional à outra? Aquela grandeza é igual a 1 sobre aquela outra grandeza. Não é isso? O inverso. E aí, ó, a fórmula está aqui. Ó. Período é o inverso da frequência. E frequência? O inverso do período. Então, se um é 5, o outro é 1/5. Então, se um é 5 Hz, o outro é 1/5 de segundo. Tá bom? Simples assim. Tá? Então é isso. Se temos o período em segundo, a frequência vira em hertz. Se temos o período em minutos, a frequência vira em rotações por minutos. 1 hertz são 60 rotações por minuto. Por causa de 60 segundos. Tá bom? Beleza. Qual é o terceiro tópico? Velocidade angular. Aí, o que é velocidade angular? É a rapidez com que o móvel gira. Tá? A velocidade angular não depende do raio da trajetória. Não depende. Você vai ver por quê. Quanto maior a frequência do movimento circular, maior a sua velocidade angular. A velocidade angular também é conhecida como frequência angular, ou velocidade angular ou frequência angular. E ela é chamada de ômega, tá bom? É o W grego. A velocidade angular pode ser relacionada facilmente com o período. Sendo movimento uniforme, a velocidade angular média e instantânea coincidem. E são representados por ômega. Ao realizar uma volta, a variação do espaço angular, ΔΦ, isso aqui é ângulo, tá? Variação de ângulo, equivale a 2π radianos. O intervalo de tempo é o período tal, ou t. Como a velocidade angular é ômega igual a ΔΦ sobre ΔT, né, a rapidez com o ângulo que aquilo gira, quanto que aquilo vai girar no de ângulo naquele tempo. Então, ΔΦ, ou Δθ, ou Δα, que é variação de ângulo, sobre variação de tempo. Ômega ΔΦ sobre ΔT. Como ΔT, eu posso falar que em uma volta ele percorreu 2π radiano, porque ele deu uma volta completa. Qual é o comprimento da circunferência de uma volta completa da circunferência? Não é 2π radiano de ângulo? Verdadeiro ou falso? Que é 360 graus? 2π radiano é 360 graus, não é isso? Então, uma volta completa é 2π radiano, ômega igual a 2π, e o tempo? Um período, que é o tempo que se leva para dar uma volta. Então, fica 2π sobre T maiúsculo, né? E o inverso da frequência é o período. Então, o período é o inverso da frequência. Então, 2π dividido por tal, o T, é igual a 2πf, porque é só você pegar 1 sobre T e substituir no lugar de F. Então, fica o 2πf ou 2π sobre T, que é o período. Entenderam isso? Simples assim. Então, velocidade linear, não angular, é igual a velocidade angular vezes o raio. E a aceleração? É o ômega elevado ao quadrado vezes R. Tá bom? Onde R é o raio da circunferência da trajetória, porque se trata de um movimento circular. Beleza? Vamos ver isso aí com animações. Vamos entender melhor. Pode ficar tranquilo. Como θ ou φ, aqui eu chamei de φ, aqui eu chamei de θ. Então, é uma coisa igual a outra. É medido em radiano.
E t em segundos, a velocidade angular é medida em radianos por segundo. Simples assim. Tá bom? E a velocidade linear? Já falamos. Ela é chamada também de tangencial ou escalar. A velocidade que a gente tem em módulo, né? Valor. É a relação entre espaço percorrido, ΔS, e o tempo gasto, ΔT. Em cinemática, suas unidades são metro por segundo, quilômetro por hora, centímetro por minuto. Sempre uma unidade de distância dividido pela unidade de tempo. Tá bom? Então, V igual a ômega R. E ômega, né? 2πf. Então, 2πfr. Ou seja, 2πrf. Tá? Pode ser escrito assim. Velocidade linear, ou escalar, ou tangencial, ou assim. Tá bom? Por que a gente porque nos exercícios eles vão cobrar isso aqui. A gente tem que saber isso. Tá? Na especialista principalmente. Tá bom? Deixa eu mostrar aqui umas animações para vocês entenderem melhor isso aí. É aí onde eu quero chegar. Tá bom? Vamos ver por animação e é bem legal essas animações, né? São bem legais essas animações. Deixa eu começar do começo. Aqui. Movimento circular, né? O que é o movimento circular? Ó, aqui. Isso aqui te lembra alguma coisa? O que isso aqui te lembra? A rotação da Terra em torno do Sol. Claro que a gente sabe que a órbita, né? Ela é uma elipse, né? Ela não é um círculo perfeito. Lembra que a gente estuda em gravitação universal, né? É um ovoide, uma coisa achatada, né? A gente chama de elipse. Mas se a gente colocar aqui a excentricidade é igual a aproximadamente 1, ela vai ficar igual a um movimento circular. A gente aproxima, né? Quando faz cálculos, né? Matemáticos. E aí, ó, você vê que a Terra gira em torno do seu próprio eixo. Isso aqui é a rotação da Terra. A Lua gira em torno da Terra e a Terra gira em torno do Sol. Então a gente chama esse movimento aqui de translação. Esse aqui de rotação, tá? E ainda tem mais movimentos. Tem a nutação, tá? Que a gente não vai falar sobre isso, tá? E tem um outro movimento que eu não estou lembrando o nome, que é o giro do peão quando ele fica fraquinho. Esqueci agora o nome. Mas esses 4 movimentos pertencem à Terra, né? Os outros são quase imperceptíveis. Mas os principais, rotação e translação, tá bom? Esse é o MCU aproximado. Tá bom? E aí, vamos lá. Desculpa, passei aqui direto. Período e frequência. O período, T maiúsculo, é o tempo que gasta em uma rodada completa. Então, se ele sai daqui, ó, comecei a contar daqui, ó, pá, contou. Aí ele vai girar, pum, chegou aqui, bateu de novo, né? Então, o tempo que ele levou para dar essa volta teve 4 segundos. E ele vai ficar fazendo isso aqui em 4 segundos. Ó. Se ele for em 3 segundos, vamos tentar botar aqui. Dá para botar? Não dá, não. Não dá, não. É por aqui que a gente acerta. Aqui, ó. Ó. Olha aí. Vai aumentando a velocidade. Ele vai fazendo um período em tempo menor. Então, perceba que frequência e período são coisas inversas mesmo, né? Ômega 2π sobre T ou 2π vezes F, que 1 sobre T é igual a F. Ok? Guardem isso aqui. Importantíssimo, tá? Para o MCU. Até aqui tudo bem? E aí o deslocamento angular é o quê? Deslocamento angular é o quanto que ele percorreu, né? E quanto de ângulo que ele se elevou. Então, se ele percorre um ΔS no círculo, ele também abre um ΔΦ, um Δθ de ângulo. De forma que ΔΦ é igual a ΔS dividido por R. Essas coisas têm relações diretas. Quanto maior isso, isso aqui é fixo. Então, Δθ é igual a ΔS sobre R. Eu chamo isso aqui de senhor, tá? Senhor, S-O-R. Senhor. ΔS é igual a Δθ vezes R. Tá bom? Aí fica senhor, se o R vir para cá.
Só para a gente lembrar, tá bom? Beleza? Espero que vocês estejam entendendo direitinho. Aí, o que é a velocidade angular? Quanto mais lentinho for isso aqui girando, menor a velocidade angular, o ômega. Mas se eu começar a aumentar essa aqui, ó, o que vai acontecer? Os ângulos vão cada vez mais ficar mais. A variação de ângulo cada vez aumenta no decorrer do tempo. E ômega é o quê? Variação de ângulo sobre variação de tempo. Ômega é delta teta, ó, delta teta, aqui chamam de φ, ó. Errou que nem eu. Delta φ, que é delta teta sobre delta t, que é o tempo que ele leva para sair daqui e chegar aqui. Tá bom? Simples assim. Posso também chamar isso de 2πf, né? Aqui a aceleração no MCU. Como não estamos falando de circular uniforme, não vamos falar de aceleração, tá? Não vamos falar, tá? E a gente também tem um movimento muito interessante no MCU, que é a transmissão dele, né? Que a gente ainda não falou. E aí, vamos para transmissão de movimento lá na folhinha. Ela aqui. Transmissão de movimento circular uniforme. Acoplamentos. Onde que a gente vê essas situações? Já nas bicicletas tem isso aí, né? É uma corrente que liga uma coroa menor a uma coroa maior. Né? Aqui a gente chama essa coroa menor, tem um nome específico, que eu acho que é catraca, né? Se eu não estou enganado. E a outra é a coroa mesmo. Então a bicicleta ela transmite o que a gente pedala para a roda e faz a roda girar e a gente se desloca. Né? A bicicleta tem esse fenômeno de acoplamento, entendem? Beleza? Então, é um exemplo, mas tem outros, vários. Né? Por exemplo, engrenagens num relógio, né? Eles vão girando e vão transmitindo o movimento para fazer girar um ponteiro, né? Num círculo, que é o quê? Que é um círculo que tem 60 segundos, tem também 60 minutos, e por aí vai. Né? Que mede o tempo, que é o relógio. Não é verdade? Ali tem várias engrenagens, uma nas outras, que vão transmitindo o movimento que pega da bateria e jogando para um circuito de engrenagens que vai virar o ponteiro das horas, dos minutos e dos segundos. É uma engrenagem, é uma transmissão de movimento circular uniforme. Né? Por que é uniforme? Porque o cara tem que medir um segundo ali da mesma forma do outro segundo, senão ele descompassa. Você sabe que o relógio ele mede, né, de forma exata. Né? Quando ele é quartz, então ele é bem reguladinho. Né? Não tem essas passadas de erro. Tá bom? Então é isso. No primeiro caso, a fim de evitar deslizamentos, que seria um movimento circular entre duas rodas, né? Utilizam-se engrenagens cujos dentes se adaptam. No segundo caso, também é possível o uso da engrenagem substituindo a correia por uma corrente, aí é a bicicleta, cujos elos se adaptam à dente da engrenagem, como ocorre nas bicicletas. Na transmissão por contato, o sentido do movimento é invertido. O que significa? Se você junta duas engrenagens e acopla elas com uma engrenagem com os dentinhos, quando um gira no sentido horário, a outra gira no sentido anti-horário. Percebem isso? É isso que ele está falando. Na transmissão por contato, então quando junta as duas engrenagens, uma gira no horário, enquanto a outra vai girando no sentido anti-horário. Não é verdade? É isso que ele está falando. Quando tem contato. Agora, quando é corrente, aí não. Quando uma gira nesse sentido, a outra gira também no mesmo sentido. Percebe? Quando ela é afastada. Interessante isso, né? Ao passo que na transmissão por correia ou corrente, o sentido do movimento é conservado. Em ambos os casos, as velocidades lineares dos pontos periféricos das duas rodas em cada instante são iguais. Então, tanto encostados ou afastados, o V de A é igual ao V de B. O que é A? A engrenagem A. E B? A engrenagem B. Quando gira. Beleza? Então, a transmissão do movimento é feita por polias, ou correias, dá-se-á de duas maneiras. Quais são? A quando você inverte sentido e quando o sentido é conservado. Vamos lá. Quando elas são fixas no mesmo eixo, ó, imagina que aqui tenha uma que não é relógio. O relógio é assim, tá? Aqui tem um eixo de metal, como é que fala? Uma barrinha de metal. E aqui você tem uma engrenagem, tem uma outra engrenagem. Olha que interessante. Quando ela é fixa no mesmo eixo, concêntrica, ou seja, o mesmo centro, elas giram com as suas velocidades angulares iguais.
Então, descompartilhando o mesmo eixo, central para a rotação, deve apresentar mesmo ômega, ou velocidade angular. Desta forma, vale a relação. Isso acontece quando é acoplado e concêntrico, tá? Quando não é concêntrico, como uma correia ligada para uma polia, ou uma correia, ou uma corrente, aí isso muda, tá? Já perceberam? Então, qual é a relação? Ele vai deslocar o mesmo ângulo naquele mesmo tempo. Os dois iguaizinhos. Porque quando um gira θ aqui, varia Δθ de ângulo, aqui nesse mesmo tempo varia esse mesmo Δθ de ângulo. Então, o ômega de R1 é igual ao ômega de R2. Simples assim. Entenderam? Tranquilo? Então, descompartilhando o mesmo eixo, central para a rotação, deve apresentar a mesma velocidade angular. Desta forma vale a relação ômega A igual a ômega B. Difícil isso? E a gente sabe que ômega é igual ao quê? 2πf, ou 2π sobre tal, t, né? Então, se isso aqui vale, a relação é essa aqui, ó. Aqui, galera. 2πFARA igual a 2πFBRB. Cortando 2π com 2π, vai ficar FARA, ou seja, a frequência de A vezes o raio de A, no caso isso aqui, é igual a frequência de B vezes R de B, que é esse aqui. Entenderam isso? Isso quando está no mesmo eixo, quando é concêntrico. E quando não é concêntrico? Quando ele está afastado e ligado por uma polia. Aí não é o ômega que vai ser igual. Aí é o caso B aqui, ó. Sistema de polias compartilhando correias ou engrenagens conectadas devem apresentar a mesma velocidade tangencial. Diferente de lá. Lá é ômega. E aqui é V. Tudo bem? Até aí, tudo bem? E o que é V mesmo? V é igual a ômega R. Lembra? VA igual a VB. Aí você tem que ver qual é o caso. Tá concêntrico? Tá no mesmo eixo? Junto? Colado? Girando com o mesmo ômega? Aí sim. Mas tá separado? Ligado por uma correia para transmitir o movimento? Tem que ter uma coisa para ligar aquilo lá. Esse giro é esse giro. Então é uma correia, uma corrente, uma polia. Aí vai acontecer isso aqui, ó. VA igual a VB. E VA é igual a ômega A RA. Igual a ômega B RB. Lá era só ômega A igual a ômega B. Aqui é ômega RA igual a ômega B RB. Ômega também é 2πf, então fica 2πFARA igual a 2πFBRB. Tá bom? Isso aí. E aí, ó, em cada instante a velocidade angular é inversamente proporcional ao raio da roda. Em outros termos, os pontos da roda menor têm maior velocidade angular. E o caso dos movimentos sejam uniformes, temos isso tudo aqui. Tá bom? Ficou claro isso? É assim que a especialista cobra. E tem mais coisa? Tem mais coisa. Mas a gente já vai ficar nisso aí porque não tem nada diferente na especialista disso não. Tá bom? Vamos para os exercícios? Desse MCU, de tudo que fala de MCU. Antes de ir para os exercícios, eu quero mostrar as animaçõezinhas. Pode ser um pouco chatinho, maçante, mas é interessante. Aqui, ó, ligado na correia e ligado acoplado. Aí uma vai girar no sentido, ó, a outra no outro sentido. Ó. Percebe que aqui está no sentido o quê? Anti-horário. E aqui está no sentido horário. Quando elas tocam. E quando elas não tocam, são só transmitidas por um outro componente. Aí elas giram no mesmo sentido. Ó. Horário, horário. VA igual a VB. Nesses dois casos, tá? Porque os eixos não são concêntricos. Velocidade de A igual a velocidade de B. Então, FA, é 2πFR, né? Que é ômega R. 2πFRA é igual a 2πRFB. Corta 2π com 2π, fica FRA é igual a FRB. Ou seja, RA está para TA, assim como RB está para TB. Porque frequência é o inverso do período. Ou você usa essa fórmula aqui, ou você usa essa. Depende do que ele cobrar. Tá bom? Dúvida aí? Difícil isso? Difícil entender isso? Tá tranquilo, meu povo? Que bom. Ótimo. Tá?
Então, polias acopladas por correia. Ó, já vou pegar os parâmetros que ele deu aqui. Aí. Motores elétricos fazem isso constantemente. Por exemplo, sistema de ar-condicionado central tem isso aqui pra caramba, porque faz gerar umas ventoinhas que puxa o ar e empurra aquele vento gelado para gelar um ambiente, por exemplo. Né? E tem várias aplicações, vocês não têm noção. Dentro do shopping isso aqui corre solto, adoidado. Indústrias, comércio, né? Para abrir as portas automáticas, as portas dos ônibus de BRT, um monte de coisa na nossa vida aí, né? No nosso dia a dia. Tá? Tudo que é automatizado, normalmente tem um motor fazendo girar, né? Uma polia com dois eixos, ou muito mais, né? Entenderam? Tranquilo? Simples. É disso que a gente está falando. Vamos simular outro movimento aqui. Aqui, ó. Olha aí como é que inverte o sentido, ó, quando toca. Não aconteceu isso lá, era o mesmo sentido, ó. Olha lá. Você pode ver que o pontinho branco tá mostrando que é diferente. Não é verdade? É isso aí, meu povo. Acoplados ao mesmo eixo. Vamos simular? Aí, ó, é diferente. Isso aqui não é mais velocidade linear igual, não. Agora é o ômega, ó. O mesmo W. Pode ver que os pontinhos brancos estão seguindo. Esse pontinho branco está seguindo esse pontinho branco aqui. Então, o ômega daqui é igual ao ômega daqui. Tá? Já mudou. Sacaram? Dúvida? Ótimo. Então, tá bom. E a bicicleta? A bicicleta, ela tem esse, né? Ó, aqui, ó. É transmitido o movimento do nosso pé para a catraca traseira, que faz girar essa roda e a bicicleta entra em movimento. Isso que é interessante, né? Tranquilo? E aí, ó. Vamos aí, ó. Pedalando, pedalando, pedala Robinho, ó. Aí. Tá? Aí. Tá beleza? O cara tá se esforçando aqui, né? Aqui ele tá feliz, ó. Tá tranquilo que descendo, né? Não faz muito esforço. E na reta? Aí. Tá meio complicado pro ciclista, né? Não tanto. Beleza? É isso aí. Mas essas coisas são legais, tem as animações bem legais. As engrenagens, ó, ligadas por dente. Essas estão em toque, então seguem em sentidos invertidos, né? Tranquilo, meu povo? Vou aumentar a velocidade aqui, speed, ó, speed of sound, ó, top. Tranquilo? Simples assim. As animações, elas são boas que esclarecem um pouco a nossa visão, né? Ótimo. Então, com tudo isso que a gente tem em mãos, para a gente meter o pé cedo, vamos fazer uns exercíciozinhos, né? E ir para casa, né? Vamos lá. Especialista 2008. Um veículo percorre uma trajetória circular horizontal, com velocidade constante em módulo. O raio da circunferência é 160 metros. E o móvel percorre uma volta a cada π segundos. Então, o período é π segundos, né? 3,14 segundos. Calcule em metros por segundo ao quadrado o módulo da aceleração centrípeta que o veículo está submetido. Bem, se a gente está falando de MCU, não, a aceleração é nula. Mas na especialista ele cobrou aceleração, né? Vai entender. Então não é MCU, né? Lá no edital daquele ano devia ter aceleração, né, em movimentos circulares, né? Mas vamos lá. Achei curioso. Isso aí está em 2008. Como é que é mesmo a aceleração no, né, em movimentos circulares mesmo? Falei para vocês que existe uma tendência. Ó. Imagina aqui um círculo. Você percorre uma distância ΔS e faz um ângulo Δθ, né, com um raio. Lembra que a gente falou do Senhor? Senhor. Né? Senhor. Ok. Que é o quê? Que a distância que você percorre aqui, né, nesse círculo, é proporcional ao ângulo que você desloca multiplicado pelo raio, que é fixo. Se eu pegar isso aqui e dividir por T, dividir isso aqui por T também, perceba que ΔS sobre ΔT vira V, velocidade linear.
Delta θ sobre Δt vai virar ômega. E aqui R. Percebe? Então, espaço, ângulo vezes raio, velocidade angular vezes raio. Daqui deriva para cá. Perceberam isso? E aí? Como velocidade é aceleração vezes tempo, correto? O watt. A gente sabe que A é igual a ΔV sobre ΔT, não é isso? Então, se eu vou dividir V por ΔT e aqui por ΔT, V sobre ΔT vira A, aceleração linear. Ômega sobre T vai virar o quê, pessoal? Ômega sobre T vai virar ômega vezes ômega R. Por quê? Porque isso aqui é velocidade, ó. Velocidade vezes ângulo, né? Aqui, ó. R sobre T vira V. V é igual a ômega R. Então, ômega R vezes ômega dá ômega ao quadrado vezes R. Portanto, percebe que aqui derivou para cá e do V derivou para o A. Isso vem lá da cinemática, né? Então, posição é ângulo vezes raio, velocidade é velocidade angular vezes raio, e aceleração é o quadrado da velocidade angular vezes o raio. Tá bom? Uma deriva da outra. Aí, ele quer saber. Ele dá o raio, né? Percebe, galera? Pô, vou abrir aqui pro garotão, só um minutinho. Coisa rápida, hein? Sacou? Como é que a gente encontrou o valor de 2 na resposta? Então, uma vez que a gente encontrou ômega, a gente já sabe que a aceleração é igual a ômega 2R, portanto, A é igual a 2 elevado ao quadrado vezes 160, que é o raio. 2 ao quadrado vale 4, vezes 160, 4 vezes 160, 320 sobre 2. 320 sobre 2 dá 640 metros por segundo ao quadrado. E a opção seria Charlie, da resolução. Entenderam? Sacaram? Dúvida? Isso aí. Caiu em 2008. Na especialista, tá vendo? Tranquilo? Depois a gente vê isso melhor. Vamos fazer mais exercício para a gente ir ficando bom nisso, tá bom? Tá. Aqui não. Isso aqui, ó. Obliquamente. Também esse exercício 3 não é o caso. Esse aqui é aquele que a gente fez de... Ó, o 4 é MCU, ó. Vamos lá. Devido ao mau tempo sobre o aeroporto, uma aeronave começa a executar um movimento circular uniforme sobre a pista, mantendo uma altitude constante de 1.000 metros. Sabendo que a aeronave possui uma velocidade linear de 500 km por hora e que executará o movimento sobre um raio de 5 km em torno da pista, qual será o tempo gasto em horas para que essa aeronave complete uma volta? E aí? Como é que eu faço isso? Vamos pegar os dados que ele nos deu? Vamos? Tudo que ele nos deu? Então a gente vai ter que fazer um esboço para entender isso melhor, né? Aí eu falo para vocês, hein? Isso na especialista costuma cair sim. Esse assunto aí costuma cair. E olha que isso aqui é uma questão dada, né, meu pessoal? Pro que ela cobra, fazer umas multiplicaçõezinhas, só saber onde é que vai botar os valores. Perder uma questão dessa aí é perigoso demais, né? Para competir com nossos concorrentes, não é verdade? Então vamos tentar fazer isso, dominar bem isso, que também vai cair no simulado, eu vou botar, né? Obviamente. Vamos lá. Então é o seguinte, imagina que aqui é o aeroporto, ó, a pista do aeroporto. Tá? Imagina que eu estou botando aqui, ó. Tá, a aeronave está aqui em cima. Tá bom? Ok. Aí ela viu que tem um mau tempo. Tá?
Aí ela falou o seguinte, não vou pousar agora não, porque não está dando para enxergar nada visualmente. Aí ela começa a executar um MCU em volta da pista. Se é um MCU, ela tem velocidade constante, linear, ao longo dessa pista, né? Só que ela está a uma altitude da pista, está lá no alto, né? Então, lá no ar, 1.000 metros. Até aí isso não vai fazer diferença nenhuma. O que vai fazer diferença é o raio dessa trajetória circular que ele vai fazer. O raio, ele falou que é de 5 quilômetros. Então, ela tem metade da distância aqui da circunferência do diâmetro, 5 quilômetros de raio. Isso é importante. A velocidade dessa aeronave, ela botou como 500 quilômetros por hora. Tá bom? Aí vai ficar em quilômetro por hora por quilômetro, vai ficar em quilômetros mesmo, né? Aí vai, como a resposta ele quer em horas, vai dar direto. Então ele deu a velocidade da aeronave e o raio. Aí ele quer saber o tempo para dar uma volta. O tempo para ele dar uma volta é o próprio T maiúsculo, que é o período, não é isso? Mas assim, vamos lá, vamos ver as relações entre V, velocidade linear, raio e período. Quais são, pessoal? Quem pode me dizer aí? V é espaço, que é 2πr, sobre tempo, que é T. Correto? E aí? Só com isso a gente consegue achar a resposta? Sim. Quem vai ser a incógnita dessa equação? O tal, o T, que é o período, que é a pergunta, né? Não é verdade? Então, período é 2 vezes πr, que é o comprimento, o comprimento da circunferência, que é a trajetória toda, a distância da trajetória toda, dividido por quem? Pela velocidade. E a velocidade ele deu, linear. Então, o período é 2π vezes o raio, que é 5 quilômetros, tá tudo bonitinho, dividido por 500. Quanto é que dá esse cálculo aqui? 2π vezes 5 sobre 500. Quem pode me dar a resposta disso? 2π vezes 5 sobre 500. Dá quanto de resposta, período? Corto 5 com 500, dá 100. Corto 2 com 100, dá 50. Então, a resposta dá π sobre 50 hora. Que já vai bater tudo direitinho. Que opção é aí?